Bárbara, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceito o convite. É um prazer estar aqui falando com você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querido. Muito obrigado por estar aqui Óbvio. compartilhando um pouco da sua história com a gente. Obrigada a você. E para começar, qual foi o seu primeiro trabalho profissional? Foi um filme lá de Minas que chama O Menino no Espelho, dirigido pelo Guilherme Fiuza. Eu tinha 10, 11 anos, assim. E eu não tinha trabalhado ainda como atriz, apesar dos meus pais serem atores de teatro. E eles foram procurar crianças em escolas em Belo Horizonte. E aí me escolheram. Eu fiz o teste, decidi fazer o teste e rolou o filme. A gente gravou lá em Cataguases. Que legal. Legal. E É. você lembra alguma coisa que te marcou? Eu acho que tinha muito uma coisa de ser uma brincadeira, sabe? A gente estava entre crianças e gravando, todo mundo no mesmo hotel, em Cataguases, numa outra cidade, faltando aula. Então tinha uma coisa que era muito mágica ali, de tipo, tá gravando, tá fazendo um filme que é um filme de época também. Eu lembro que tinha uma cena que tinha umas baratas, foi super legal gravar. Não, foi bem mágico, assim, foi bem legal. E como foi se ver pela primeira vez no cinema? Foi difícil, eu fiquei assustada. É, foi no Festival do Rio, com o filme Unicórnio, que é um filme denso, assim, silencioso, e eu tava no auge da adolescência, eu tava com 15 anos, então eu fui assistir o filme, eu fiquei assustada, assim, não, da primeira vez eu não gostei do que eu fiz, assim, não gostei do meu trabalho. Mas aí agora eu gosto, mas dá um susto, é estranho. E como é que foi para você fazer uma protagonista nesse filme? Foi, assim, olhando pra trás, agora eu entendo a responsabilidade da coisa, mas eu acho que eu não tinha muita noção. Eu era muito nova, eu tinha 14 anos. Diferentemente do Menino no Espelho, acho que tinha mais uma sensação de, tipo, estar trabalhando, de fato, de estar entendendo que eu gostava mesmo de fazer isso e que é um ofício. E... Mas, ao mesmo tempo, o Eduardo Nunes, que é o diretor, o Edu, querido Edu, eu amo ele. Ele é uma pessoa muito doce. Então, ele foi me guiando com muita sabedoria, sabe? Assim, é, com muito carinho, muita sabedoria. Foi bem bom. Como você foi escolhida para fazer Ana Lu e ainda estou aqui? Ué, eu fiz um teste. Fiz um teste, aí virou um outro teste, aí eu fiz uma segunda fase e aí rolou. É, Inicialmente eu não estava fazendo o teste para Ana Lu, eu estava fazendo para Eliana o teste. E aí acabou rolando para Ana Lu e foi super engraçado, assim, eu fiquei muito feliz. Foi longo o processo. Do primeiro teste para o segundo, acho que teve um tempo de tipo 6 meses, assim, de espera para resposta. Então, quando me ligaram falando, rolou um segundo teste para Ainda Estou Aqui, eu falei, que filme é esse? Nem lembrava, sabe, qual que era. O filme já tinha achado que não tinha rolado mesmo. E o que você lembra assim que mais te marcou No teste? no filme? Nó. É, eu acho que muitas coisas me marcaram. Eu acho que
assim, acho que pra mim foi muito importante fazer um filme que trata da ditadura, assim, história real. Enfim, tá rolando muito essa discussão de até que ponto o cinema é político, né? Não sei se você tá acompanhando isso, que tá toda essa discussão no Festival de Berlim. E aí teve um discurso lindo de uma diretora argentina no Prêmio Goya sobre essa questão do que é político no cinema. E eu concordo que tudo é político, mas assim, acho que tratar explicitamente da ditadura, contar uma história real, contar a história do Rubens Paiva, da Eunice, das crianças, assim, foi muito importante para mim. E você já conhecia a história da família Paiva ou conheceu durante a preparação para o filme? Então, eu conhecia o Rubens Paiva, né? Mas eu não conhecia o Eunice. E, óbvio, conheci o Marcelo porque já tinha lido. E aí, para fazer o teste, eu li o livro do Marcelo, né? Eu ainda estou aqui. E aí entendi, né? A dimensão, assim, da história eu sabia meio por alto, sabe? Então isso também foi muito importante, né? Assim, conseguir mergulhar na história dessa família. Sim. Hum. E qual cena foi a mais marcante, a mais difícil para você? Nossa, vou pensar. Hum, é, eu acho que era muito difícil, assim, era muito difícil gravar cenas depois que o Rubens é levado, porque tem uma falta, né, ali que paira, que é muito densa. Então, o clima do set ele mudou, sabe, assim, para quando ele ainda estava lá e quando o Rubens é levado. Mas uma cena que foi muito difícil para mim fazer foi a cena que a Nalu vê o pai pela última vez, porque porque eu sabia o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo ela não tinha a mínima ideia, ela não estava nem vendo, sabe? A casa era povoada de gente, para ela tudo aquilo era muito cotidiano tipo, trazer a leveza do momento quando você sabe o que vai acontecer é difícil, né? Mas faz parte do nosso trabalho. E como é que foi para você trabalhar com a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres e o Selton Mello? Nossa. É, hum, eu nem acreditei, juro pra você. Tinha momentos durante os ensaios, né, que eu ainda estava me acostumando um pouco com a situação, que eu ficava meio tipo, gente, isso não tá acontecendo, sabe? Eu fiquei muito chocada, porque são pessoas que eu acompanho, eu admiro, e, e estar perto deles foi muito uma aula, sabe? Assim, não só deles, mas de toda a equipe, né? Assim, o Walter, a Amanda, enfim, o Tegido que faz a foto, todo mundo, sabe? Foi muito. A Daniela Thomas, foi muito rico, assim. E eu acho que eu não contracenei com a Fernanda Montenegro, né? Eu vi ela e foi, tipo, incrível, a coisa mais linda do mundo. Eu contracenei com a Fernanda e com o Celton. E eu achei eles muito generosos, sabe, na hora de gravar. Muito. Não sei. Sei lá, tipo. Como explicar?
dispostos a trocar e a tentar e a brincar, sabe? Juntos, assim. Então, isso é muito legal. Me senti muito bem, assim, durante o filme. Você mantém contato com o pessoal do elenco? Uhum. É, quem eu tenho mais contato é com a Luísa Kozlovski, que a gente se fala bastante. Daqui a pouco ela tá vindo me visitar aqui em Paris. Tô bem animada. Quer dizer, Legal. ela vem pra cá e a gente vai se ver muito, sabe? Tô bem animada pra ver ela. E eu vi o Celton há pouco tempo atrás também. Foi ótimo reencontrar com ele. Mas estando longe, né, é mais difícil. Sim. Ah, mas que legal que ela vai te visitar. Hum, Tô muito feliz. Muito feliz. E como é que era a rotina das gravações? Você tinha dificuldade de decorar os textos? É, não porque a gente ensaiou muito, a gente teve um período muito grande de preparação, ensaio, que é realmente uma coisa que eu nunca vivi antes no cinema, que a gente teve, tipo, 3 meses de preparação, ensaio e tal. E a rotina é engraçado, porque no cinema não tem muito rotina. Isso é uma das coisas que me deixa meio maluca, assim, quando eu trabalho muito tempo em set, que você trabalha 12 horas por dia, mas ao mesmo tempo você não sabe que horas que começa, que hora que acaba. Você pode marcar um médico na semana, sabe? Assim, você não tem muita noção do que vai acontecer. Então, eu não acho que eu poderia te dizer uma rotina, sabe? Sim. Mas durante as preparações a gente ensaiava, eu tinha umas aulas, a gente fez aula de vôlei, de balé, eu fiz aula de prosódia para sotaque, porque ela é carioca, quer dizer, ela é paulista, mas morando no Rio, e aí a gente tentou equalizar um pouco os sotaques, assim. E eu sou mineira, né? Então não é a mesma coisa. Então é isso. E durante as filmagens variava muito a rotina. Essas aulas que você fez eram todas voltadas para o filme. É, o vôlei, assim, a Luísa que tinha uma cena jogando vôlei mesmo. Mas eu acho que, tipo, me colocaram na aula pra gente ficar mais próxima, pra gente criar uma rotina juntas também. Foi legal também, que eu aprendi a jogar vôlei, foi ótimo. E o balé é porque eu tenho uma cena de dança no filme. E ela dançava na Lu. Então, acho que era também um pouco para me colocar na rotina da personagem, em um certo sentido, entender como que era essa vida de um carioca na Zona Sul, sabe? Que mora de frente pra praia e depois faz aula de balé. É super legal, foi super legal. Vocês gravaram no Rio, né? Foi. A primeira parte foi no Rio, a segunda foi em São Paulo. Tem alguma história engraçada para você contar das gravações do Ainda Estou Aqui? Tipo assim, a gente trabalhava com a Fernanda Torres, né? Ela é muito engraçada. Então, tipo, só de estar perto dela, você já gargalhava o dia inteiro. Então tem isso. Mas uma história específica, assim, eu não me lembro. E você já foi reconhecida na rua? Já, loucura. Como é que foi? Ah, é, no Brasil teve algumas vezes lá em BH, tipo, eu andando, ou tava num bar com os amigos, aí tinha alguém que vinha falar comigo. Pessoas sempre muito queridas, assim, é muito fofo, assim, as pessoas. E aqui em Paris teve uma vez só, que foi
numa piscina pública. Então, tipo assim, o último lugar que você acha que isso vai acontecer ainda aqui, eu tava com uma touca de natação, nada, assim, nada a ver com nada. E aí uma moça falou: Nossa, mas você parece uma menina que eu vi num filme. Aí eu falei: Ah, qual filme? Ah, eu ainda estou aqui. Eu falei: Sou eu. E foi isso. Loucuras. E a moça falou o quê? Falou: Ah, gostei muito do filme e tal. A gente conversou um pouco. Que engraçado. E como você se sentiu quando o filme ganhou o primeiro Oscar brasileiro? Nossa, eu fiquei chocada. Mais uma vez o choque. Não, tipo, nossa, é muito louco, né? Fiquei muito feliz, muito orgulhosa, entusiasmada e torcendo, assim, né? Tipo, eu assisti, ver a Fernanda, o Walter, todo mundo lá, fiquei muito orgulhosa. Como foi trabalhar no filme O Silêncio de Eva? Foi legal, nossa, foi há muito tempo atrás. Ele saiu no Festival de Ouro Preto, eu acho. Foi super legal, porque foi uma coisa, tipo, meio documentário ficção. Então tinha realmente essa coisa de reconstituição, né? O que eu achei muito massa fazer. E, e sobre essa figura, Eva Neal, que eu também não conhecia antes, mas que era uma vedete, assim, do cinema mudo, e ela desiste do cinema depois. Então, uma figura muito interessante, misteriosa, assim. E, e foi legal, porque eu também trabalhei com os meus pais, então foi super interessante, assim, fazer isso. A gente gravou algumas cenas em casa, eles construíram uma espécie de estúdio, na varanda de casa, a gente gravou lá, o que foi uma loucura. Mas foi muito legal. Sim, era nesse ponto que eu queria chegar. Você disse que você nunca tinha trabalhado com seus pais. Como é que foi essa experiência de estar trabalhando com os pais? Na verdade, eu tinha trabalhado uma vez antes, num curta que a minha mãe dirigiu, chama A Primeira Perda da Minha Vida. E o meu pai escreveu, assim, no curta, e ela dirigiu. Mas, assim, foi a primeira vez que a gente atuou os três juntos. Ah, foi muito legal. Eu amo eles. Amo, amo, amo. E também é super uma aula, assim, tá, tá com eles e ver eles trabalhando. Claro, eu já vi muito eles trabalhando no teatro, e é de um rigor, assim, um profissionalismo, assim, muito impressionante. Mas foi muito bom, eu admiro muito eles e, tipo, poder compartilhar um set com eles, eu acho uma experiência muito incrível mesmo. Que venham mais experiências assim. Eu espero. Foi muito desafiador para você gravar às 5 da tarde? Hum, sim. Acho que todo filme é desafiador em lugares diferentes, assim. É, mas é um filme que eu tenho muito carinho, 5 da tarde. É o meu segundo filme com o Edu, né? E a história de como o Edu me convidou para fazer o filme é tão linda. Ele me mandou uma carta, sabe? Ele é uma pessoa tão doce. E é uma história também delicada, que fala sobre luto, sobre perda. Foi bonito demais gravar esse filme. Fez muito bem, assim, tá com uma equipe que eu já conhecia. E foi bonito porque a gente compartilhou grande parte do processo, assim, desse filme. Porque ele me convidou e a gente só foi fazer o filme, sei lá, 5 anos depois. Mas mesmo assim, ele ia pra minha casa, lá em BH, a gente ficava um fim de semana ensaiando, sabe? É um processo muito rico, poder participar, assim, desde o início da coisa.
Aí ele mudava o roteiro, a gente ensaiava de novo. Enfim. Uma pessoa muito especial mesmo. Imagino. Conte um pouco da sua participação em Santo Maldito. O Santo Maldito foi uma série. Eu não sei se existe mais, da Star Plus. É... Ah, foi super legal. Eu tava começando, assim, minha carreira. Ainda tô começando, né? Mas assim, eu tava, tipo, bem no inicinho, eu tava com 19 anos, eu acho. Então, assim, me estruturando e aí fazer uma filmagem longa, né? Foram, tipo, 6 meses aí em São Paulo. Uma personagem legal, um tema interessante da religião, assim. Também com atores incríveis, né? Enfim, Felipe Camargo, Ana Flávia Cavalcante, Augusto Madeira, assim, ótimos atores. Então foi uma experiência muito legal. Eu fiquei muito feliz quando rolou, assim. E eu acho que é muito importante para um ator experimentar todas as formas, né? Então, tipo, teatro, filme, televisão, série. Então foi bem rico, assim, experimentar esse ritmo de filmagem e tal. Como que foi para você fazer Eurídice? Hum, nossa, você foi longe, hein, Victor? O Eurídice foi um curta que eu fiz de um aluno da FAP que chama Ravel Sintra. E foi super legal também. Foi também no inicinho, acho que era 2020, sabe? Com 18, 19 anos. Um filme bem experimental sobre uma relação. Mas eu fiquei muito impressionada, sabe, com o profissionalismo dele, sabe? Assim, eram estudantes, mas, tipo, tudo muito bem organizado. Eles me levaram para São Paulo, sabe? Foi super legal. Você gostou de fazer a comédia TPM? Sim, foi também um pouco nessa época, sabe? De, tipo, as coisas começando. Sim, foi ótimo. Foi super legal. Eu nunca tinha feito comédia. E é muito divertido. Apesar de que a minha personagem em TPM era meio uma coisa. Era um pouco o ponto dramático da história. Mas eu adorei, assim, também em São Paulo. Foi uma experiência super legal poder trabalhar. Trabalhar é muito bom, né? Então, eu sempre fico feliz, assim, de poder trabalhar. Sim, ainda mais trabalhar com o que gosta, né? Exatamente. Exatamente. É muito bom. E quem é a sua inspiração como atriz? Quem é a minha inspiração como atriz? Eu tenho várias. Meu Deus. Bom, evidentemente, é a minha mãe, Inês Peixoto, que ela é uma atriz incrível, extremamente expressiva, eh, e ao mesmo tempo, sabe, ela sabe fazer tudo muito bem, assim, ela é bem impressionante. E também, a Teuda Bara, né, do Grupo Galpão, que partiu há pouco tempo atrás, mas que é, assim, a diva do teatro brasileiro, francamente, que mulher incrível. Enfim, enquanto atriz e enquanto ser humano, assim, ela é muito, muito especial. Quem mais? Hum, Enquanto atriz.
Não sei, é difícil essa pergunta. Eu posso falar, tipo, uma atuação que me marcou nos últimos tempos. Pode ser? Pode. Não sei se você viu no cinema o Hamnet. É lindo. E a atriz principal é. Eu não sei como fala o nome dela, mas acho que é Jessie Buckley. Ela é maravilhosa. Tem a Sandra Huller também, que fez Anatomia de uma Queda, que ela é tipo. Que atriz maravilhosa. Tem tantas, tem várias. Atrizes, diretoras, eu sou fascinada. E qual que é a importância da arte no seu ponto de vista? É, eu acho que a arte é essencial para tudo. Assim, eu acho que, por exemplo, o Andy Stoke, ele ilustra muito bem isso, assim, de como que a arte é uma ferramenta muito eficaz contra o esquecimento, né? Né? A gente viu um movimento concreto, político, muito forte depois que o filme saiu, né? Achei isso muito, muito impressionante e lindo, assim. E para além disso, tem a questão do entretenimento, né? Que sabe, eu não sei como que isso era na pandemia, mas na pandemia a gente só escutava música, assistia filme, via vídeo de peça. Era a única coisa que salvava a gente, né? Então eu acho que é essencial para todos os pontos de vista. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Porque foi na pandemia que eu comecei a fazer as lives. Pois é. E tem essa coisa da inspiração, né? Eu não sei, eu não sinto isso com nada além do que é artístico, assim, de tipo, sei lá, você assiste um filme e quando você sai do cinema, você tem uma vontade de viver e de fazer coisa que é muito louca, né? Uma coisa muito específica, eu acho, é, da obra de arte, assim, independente da forma. Então, eu acho que ela dá sentido para muita coisa. Você pretende seguir carreira artística ou você tem outra profissão em mente? Sim, eu acho que eu quero muito continuar sendo atriz, quero fazer mais teatro, quero fazer mais cinema, mas eu acho também que é uma profissão muito difícil, porque ela é muito instável, e eu acho que a gente tem que saber fazer outras coisas também. Quer dizer, não tem, né? Mas não sei, eu acho que para mim é mais fácil, me dá mais segurança. E eu fui também aprendendo que eu gosto dessas outras coisas. E aí agora eu tô fazendo uma formação enquanto produtora de teatro. E eu tô adorando, tá sendo super legal. E eu acho lindo também poder, viabilizar obras que fazem sentido politicamente, socialmente, esteticamente e não sei, eu acho que é importante também, é um trabalho muito importante. Sim. O que você gosta de fazer quando não está trabalhando? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de comer coisas boas, cozinhar. Eu adoro, tipo, assistir umas coisas. Adoro assistir coisa, tipo, meio boba, assim. Amo. É, eu tô aprendendo a fazer tricô agora, o que eu tô achando legal. É, adotei uma gatinha, isso ocupa bastante a minha vida e eu tô bem feliz que ela tá na minha vida, assim. Então eu gosto de ficar com ela. Distrai, né?
Não, é bom demais, é bonitinho. Você pode ficar olhando horas, né? Assim, é muito lindo. Qual conselho você daria para quem está começando como atriz Hum. ou como ator? Ó, eu acho que fazer aula de teatro é sempre muito importante. Mas, enfim, eu também entendo que isso nem sempre é acessível. Mas eu acho que uma coisa muito importante, que é um exercício mesmo, que a gente tem que fazer diariamente, é de um exercício um pouco de empatia, que eu acho que é essencial pro ator, que é de se interessar ao outro, não olhar as pessoas na rua, e e se encantar por elas, sabe. Eu acho que isso é muito importante, porque é o trabalho do ator num certo sentido, né, você é confrontado, a um personagem, e aí você tem que criar uma empatia por ele, né, pra conseguir se impregnar, dele. E aí não importa se é o pior personagem, sabe, se é a pior pessoa do mundo, você tem que tentar conseguir criar algo com ele. Então acho que é importante a gente treinar esse olhar, assim, de encantamento para o outro. É isso. Foi isso, Bárbara. Muito obrigado por você ter topado participar, por você ter compartilhado um pouco da sua trajetória até aqui. Obrigada. E, e você tem alguma coisa para acrescentar? Não, acho que não. Acho que a gente foi bem completo. Você fez uma ótima pesquisa. Eh, Acho que tá ótimo. Muito obrigada pelas ótimas perguntas, pela atenção.